Salve, salve, simpatia! Eu sou André Ancona Lopes. Você está no canal Da Ideia Chama. Simpatia, salve, salve! Aqui é Marcos Cordeiro, professor da Unesp. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, a gente vai dar continuidade ao debate sobre a importância do patrimônio audiovisual e a formação de uma sociedade quanto aos seus aspectos simbólicos. Vale a pena assistir o filme Cinema Paradiso, porque também tem o próprio drama particular. Num alto incêndio dessas películas, ocorreu a queima de uma fotografia muito querida por parte da família. Quando você perde as referências, você não perde apenas a sua participação dentro da comunidade. A própria existência, ou o seu eu, deixa de fazer sentido quando você não tem mais referências do passado que você pode se remeter. Isso é muito sério, é muito grave, quando a gente observa essa questão de se reescrever a história, de se reescrever o passado. Se você tira a referência audiovisual, se você tira a questão do documento, se você contribui para a destruição do patrimônio arquitetônico, se você contribui para a destruição de todas as manifestações materiais de outra comunidade, você acaba jogando para o lixo todo o passado. É como se estivesse passando uma moto-niveladora. É aquela moto-niveladora que passa sobre um cemitério indígena, que passa sobre um sítio paleontológico, que passa sobre um sambaqui, que vai junto liquidando a história e que vai construindo a sociedade do mercado, em que todo mundo passa a ser o quê? Consumidor e não mais cidadão consciente da sua existência e da sua própria existência social. A gente nunca se cansa de lembrar aquilo que a Naomi Klein fala. A melhor salvaguarda contra o achaque neoliberal é conhecer a história e ter as raízes da história muito bem firmadas. Esse exemplo que aparece no filme, da perda de uma fotografia familiar, que representa a perda de uma série de bases, de esteios no passado de uma família, no caso da Cinemateca, é o esteio da coletividade que se perde. E isso é intencional. O achaque à cultura de um governo neoliberal não é um achaque simplesmente por uma questão contábil de esvaziar a atuação do Estado. É um achaque intencional, é um achaque justamente para que se percam as referências históricas, para que se percam as referências de um outro tipo de sociedade distinto daquilo que se está tentando construir. Não é por acaso que em todos os sistemas totalitários, na história da humanidade, as primeiras pessoas perseguidas, mortas, deportadas, exiladas, torturadas, não são as que se opõem em arma àquela sociedade, não são as que se opõem no plano das ideias políticas, são as que se opõem no plano das ideias culturais. São os artistas que são fuzilados. É na Guerra Civil Espanhola que mandam fuzilar Federico García Lorca. Federico García Lorca nunca pegou em arma, mas por que se manda fuzilar um poeta? É no período stalinista que se persegue Mayakovsky, que é um poeta. A gente acompanha hoje um exemplo vivo disso aqui, um canal que muitas pessoas veem quase todos os dias, que é o canal do Bem-vindo Siqueira. Ele é um artista. Dentro de métodos psicológicos, preso, perseguido, chega uma hora que ele perde a noção da realidade, não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, fica completamente perdido. Eu passei por este processo, entre 1978 e 1979. Por que é que a cultura é o inimigo primeiro, não o número um, mas o primeiro? A primeira frente de ataque dos regimes autoritários é contra a cultura. Por causa disso que o Marcos acaba de dizer. Porque é onde te dá os elementos para, do ponto de vista simbólico, você conseguir entender que aquilo que está sendo implantado não é a única saída. O There is no alternative, da Margaret Thatcher, But there is no alternative. é mentira. Existe outra alternativa, mas você simplesmente elimina a motoniveladora que o Marcos citou
de qualquer outro sistema diferente. Vale a pena considerar que a disputa cultural é a disputa aparentemente mais importante desse governo. Esse governo coloca toda a discussão de costumes, a questão da família, a questão da história, a questão dos quilombolas, a questão dos indígenas. Ele coloca isso porque é o maior botim que eles querem levar. Nos remete, por exemplo, ao auge do macartismo na década de 50, em que os principais perseguidos do macartismo estavam na universidade e em Hollywood. É incrível imaginar o quão perigoso seria o Charlie Chaplin para ser obrigado a exilar dos Estados Unidos por perseguição política. A mesma coisa a ditadura militar chilena, que uma das primeiras vítimas foi o cantor e poeta chileno Víctor Jara. Foi liquidado com atos de crueldade. O processo do Víctor Jara levou mais de 40 anos para haver uma conclusão de que ele foi brutalmente assassinado. Isso foi possível somente numa causa civil movida pela sua viúva nos Estados Unidos, que é onde se refugiou o tenente Barrientos, que é quem estava ao cargo disso. Yo nunca estuve en el Estadio de Chile. Y tampoco en su regimiento se hablaba del tema porque ellos habían participado bueno, yo en el Estadio de Chile. No tengo idea si participaron en el Estadio de Chile. Como um tenente não tem ideia de onde estava seu regimento durante o golpe de Estado? Antes do resultado desse julgamento, é comum encontrar em gravações na televisão chilena, mesmo após a redemocratização do Chile, pessoas dizendo que isso nunca havia ocorrido. E a gente está falando de uma história de 40 anos. Ou seja, é fundamental que existam as provas. E parte dessas provas de que as coisas ocorreram de outro modo, de que essa falsificação da história é de fato uma falsificação, isso está nos documentos, nos arquivos, nos relatos e na nossa sociedade contemporânea, no patrimônio audiovisual. Um exemplo disso está no depoimento que João Boadas, que é uma das pessoas que mais compreende de arquivos audiovisuais no mundo, gravou com exclusividade para o nosso canal e para o canal do grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Hoy, que celebramos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, creo que es conveniente recordar que, junto con la preservación de todo el contenido audiovisual analógico, debemos empezar a plantearnos seriamente cómo actuar ante este alud de documentación para evitar pasar del homo videns al homo estúpidos, en el que pretenden convertirnos muitas vezes nas redes sociais. A questão da cultura, ela é tão importante que hoje muitos empresários, muitos grupos têm investido muito para criar uma história paralela, para criar uma interpretação paralela, para criar uma realidade paralela. Era como se alguém dissesse: não, a escravidão foi muito boa para o negro do Brasil. Basta olhar a desgraça lá dos africanos. Não, nós tivemos aqui uma escravidão branda. A nossa senzala era quase um paraíso para aquelas pessoas. Ou, como eu me lembro uma vez, faz muito tempo, André, quando eu fui te visitar lá em Maringá, eu conheci um colega que fazia pesquisa sobre a ocupação do norte do Paraná. O discurso era: não eram terras vazias, era um espaço vazio, era um espaço de ninguém. E por que falava vazio demográfico? Porque não tinha uma prova material de que aí tinha dono, de que existiam pessoas e que essas pessoas foram liquidadas? Esse processo ainda está em curso, infelizmente. Mas acredito que a nossa luta para manter a história, para manter os documentos, para manter os arquivos audiovisuais, é um legado nosso de hoje para as próximas gerações, para efetivamente conhecer aquilo que é o Brasil real,
não um Brasil paralelo. Uma realidade paralela tem a ver com a necessidade de dar nomes aos conceitos. Se fala em realidade paralela, em pós-verdade. Não. Se chama falseamento da história. Mentira. Do mesmo jeito que se fala em o neoliberalismo é um modelo de eliminação do sistema de bem-estar social. Não. O neoliberalismo é a implementação do sistema de mal-estar social. Vamos dar nome às coisas, o nome que elas têm. É isso aí. A gente buscou chamar atenção para a importância da história, da memória e principalmente do papel do arquivo audiovisual. E eu queria mandar um abraço para nosso cúmplice Marcelo, que sempre tem contribuído com grandes reflexões para o nosso debate. E a todos os outros cúmplices que nos têm ajudado bastante. O canal não é nosso, o canal é de todos nós. É um esforço para a gente pensar e refletir sobre o que está acontecendo. Porque você já sabe, aqui a gente nunca brinca com a verdade. A gente brinca com a mentira. É isso aí. É isso aí. Até a próxima.